Olá, seja muito bem-vindo. Aqui é o professor Emerson. Bem, esse é um exemplo interessante porque ele vai trabalhar com funções no conjunto sem infinito da reta, que é o conjunto das funções que podem ser diferenciadas infinitas vezes com todas as derivadas contínuas e as variáveis, a variável varia segundo os números reais. Então, o meu primeiro exemplo eu quero mostrar aqui exponencial de t e T, dentro desse espaço vetorial, formam um conjunto LI. Bem, se eu considerar alfa exponencial de t mais beta vezes t igual a zero, ou seja, a combinação linear da exponencial com a função identidade, a função t igual a zero, eu não posso concluir imediatamente que alfa e beta são zero, mas eu posso dar um truque. Eu vou derivar essa equação com relação a t. Quando eu derivo essa equação, ela me implica em alfa exponencial de t mais beta igual a zero. Ainda não resolve o problema. Então, o que eu vou fazer é derivar uma outra vez. Obtendo, então, alfa exponencial de t mais derivada de beta. Beta é uma constante, derivada da função constante é zero. Então, alfa exponencial de t vai ser zero, o que significa que alfa é zero, pois exponencial de t é positivo para todo t real. Ora, se alfa é zero, eu volto para a equação original. E eu vou ter então beta zero vezes exponencial de t mais beta t igual a zero, ou beta t igual a zero. E pela mesma razão de antes, tem que valer para todo t real. Então, a única solução possível, isso aqui implica então que beta é igual a zero. Ou seja, alfa igual a beta igual a zero, logo esse conjunto exponencial de tt é LI. Mas ele é LI aonde? É LI em C infinito de R. Um conjunto pode ser LI dentro do espaço vetorial, e em outro espaço vetorial diferente, ele pode não ser mais LI naquele espaço. O nosso segundo exemplo, eu tenho o conjunto seno de t, cosseno de t, e quero mostrar que isso forma um conjunto LI. Mesma história. Alfa que multiplica seno t mais beta que multiplica cosseno t igual a zero. Isso tem que valer, torna a repetir, para todo t real, já que é o espaço de funções. Bem, se isso vale para todo t real, eu posso pegar, por exemplo, para t igual a zero. Isso vai ficar alfa seno de zero é zero, então e cosseno de zero é 1, então eu vou ficar com beta igual a zero. E para t igual a π sobre 2, cosseno de π sobre 2 dá zero, seno de π sobre 2 dá 1, então alfa que multiplica 1 tem que ser zero, ou seja, alfa tem que ser zero. Logo, alfa igual a beta igual a zero e, portanto, só há uma combinação linear que dá igual a zero para seno de t e cosseno de t, ou seja, esse conjunto é LI. Bem, o que é que acontece se eu tentar explicitar uma outra função, por exemplo, 3 que multiplica, melhor, começar do começo. Pega essa função f de t igual a 3 cosseno t mais 4 seno t. E considere que isso é uma base de um certo conjunto de funções, ou seja, considere
aqui esse meu conjunto. Cosseno T, seno T, cosseno T, nessa ordem, é base. Então, o que é que significa isso? Significa que esse f de t, nessa base, pode ser escrito da seguinte forma, como um vetor onde a primeira coordenada é o coeficiente de seno de t nessa expressão, ou seja, o número 4. E a segunda coordenada é o coeficiente de cosseno de t nessa expressão, ou seja, o número 3. Então, 4, 3, nessa base B, refere-se a 4 vezes seno de t, 3 vezes cosseno de t. Por exemplo, quem é que seria a transcrição de 2, 0 nessa base? Seria a função 2 vezes seno t mais 0 vezes cosseno t, ou seja, a função 2 seno. Quem é que seria a transcrição de menos 4, 2 nessa base? Seria menos 4 vezes seno t mais 2 vezes cosseno t. Se eu trocar a ordem dessa base, obviamente eu tenho que trocar a ordem dos coeficientes equivalentes aqui. E claro, a função não precisa ser tão explícita. Por exemplo, 3 vezes cosseno de t mais π sobre 4 fica 3 vezes cosseno t, cosseno de π sobre 4, menos seno t, seno de π sobre 4. E aqui eu estou utilizando a fórmula de cosseno da soma. Então, se eu expandir cosseno de π sobre 4, seno de π sobre 4 é raiz de 2 sobre 2. Então, fica com 3 raiz de 2 sobre 2 cosseno t, menos 3 raiz de 2 sobre 2 seno t. Ou seja, essa função 3 cosseno de t mais π sobre 4, nessa base beta, P, essa base B, é o coeficiente que apareceu multiplicando o seno, menos 3 raiz de 2 sobre 2. E o coeficiente que apareceu multiplicando cosseno, 3 raiz de 2 sobre 2. Finalmente, nessa base, suponha uma função que é escrita nessa base como alfa beta, como vetor alfa beta, nessa base B. Então, ele vai ser alfa que multiplica seno t, mais beta que multiplica cosseno t. Quem é que é a derivada dessa função com relação a t? Derivada de seno, cosseno. Derivada de cosseno menos o seno. Ou seja, se a minha função ela é escrita como alfa beta, a derivada dela é escrita como menos beta multiplicando seno e alfa multiplicando cosseno. Observe que nesse espaço de funções, no espaço gerado pelas funções, a função e sua derivada são ortogonais, porque se eu multiplicar esse vetor por esse, eu obtenho um produto escalar igual a zero. Bem, por esse vídeo então é isso. Até o próximo.